Sabe, o que um banquete de um rei cheio de poder e intriga e uma refeição simples e milagrosa numa colina podem ter em comum? Bom, no capítulo 14 de Mateus, esses dois eventos, que são o oposto um do outro, acabam revelando verdades muito profundas sobre poder, sobre compaixão e sobre o que é um reino de verdade. Pois é exatamente aqui que este capítulo nos provoca a pensar, né? O que é que realmente move o mundo? São as paixões impulsivas, como a de um rei, ou é a compaixão sem limites de um salvador? Essa é a grande questão. Para a gente entender essa história, a gente precisa primeiro ir para um lugar de muita intriga e perigo, a corte de Herodes Antipas. Um lugar que parecia super luxuoso, mas que na verdade era bem instável. E para a gente sacar o drama que está para acontecer, a gente precisa conhecer a primeira figura central aqui, Herodes Antipas. Ele governava como tetrarca, que era um título que significava que ele mandava numa quarta parte do reino. Ou seja, ele tinha poder, mas era um poder sempre ameaçado. Olha só que interessante, a fama de Jesus começa a crescer, chega nos ouvidos de Herodes e, em vez de ele ficar curioso, o cara é tomado pela culpa. A primeira reação dele é pensar: é João Batista, aquele que eu mandei matar. Ele ressuscitou. Isso já mostra muito sobre a mente de um rei que vive assombrado pelos próprios erros. Mas por que esse medo todo, afinal? Por causa dessas palavras aqui. Palavras corajosas de João Batista, que falou na cara de Herodes que o casamento dele com Herodias era ilegal. E essa ousadia toda custou a liberdade de João, que foi jogado na fortaleza sombria de Máquero. E o que acontece a partir daí é uma sequência de decisões péssimas. Uma dança que agrada, um juramento feito no calor do momento, sem pensar, e um pedido terrível, manipulado pela mãe. Tudo isso leva a uma tragédia que marcou para sempre o reinado de Herodes. E é aqui que a gente enxerga o ponto central do capítulo. O banquete de Herodes, movido pelo orgulho, pelo impulso, acaba em morte. Mas essa festa sombria só serve para destacar, por contraste, a luz de um outro banquete, um que Jesus estava prestes a oferecer. Ok, agora a gente vai fazer uma mudança brusca de cenário. A gente sai da corte de Herodes para encontrar Jesus, que tinha acabado de receber a notícia terrível da morte de João, que era seu primo e o homem que anunciou sua vinda. Pensa só, no meio do luto, Jesus procura um lugar sossegado para conversar com o Pai. Mas a necessidade das pessoas é tão grande, a fome delas por esperança é tanta, que elas o seguem a pé, sem nem pensar duas vezes. E é incrível ver a reação dele, né? Em vez de ficar frustrado, de se irritar, ele olha para aquela multidão e sente uma compaixão profunda. E aí, ele passa o dia todo curando os doentes, cuidando das necessidades deles, mostrando que seu reino se importa tanto com o corpo quanto com a alma. Bom, o dia vai chegando ao fim, e é essa compaixão de Jesus que prepara o terreno para um dos milagres mais famosos de todos, uma lição poderosa sobre a abundância divina que os discípulos nunca mais iam esquecer. Os discípulos, vendo aquela multidão enorme e com fome, só conseguem enxergar o problema, a limitação. Eles chegam para Jesus e dizem: olha, tudo que a gente tem aqui são 5 pães e 2 peixinhos. E olha, o desafio era gigantesco. Pensa bem, 5.000 homens. Isso sem nem contar as mulheres e as crianças. Era gente que não acabava mais. Alimentar todo mundo parecia, humanamente falando, impossível. Só que Jesus, claro, enxerga a oportunidade onde eles só viam falta. Ele pega aquela coisinha de nada que eles tinham, abençoa e o milagre acontece através das mãos dos próprios discípulos. Eles transformam em parte da solução. E mal eles acabaram de ver esse poder todo sobre a comida, sobre a matéria, e já são enviados para outra prova. Uma prova para testar a fé deles, dessa vez contra a força da natureza. É interessante notar que, enquanto os discípulos estão lá, sofrendo no barco, remando contra o vento, Jesus sobe no monte para orar. Esse momento de quietude nos mostra de onde vinha a força dele, da sua comunhão com o Pai. Passam-se horas, eles estão exaustos, remando. E aí, no meio da escuridão, no meio da madrugada, eles veem uma coisa que simplesmente não faz sentido. Um vulto vindo na direção deles, andando por cima da água. O medo vira pavor total. A gente tem que lembrar que, para eles, naquela época, existia essa superstição de espíritos da água. Então a reação imediata foi gritar de pânico: é um fantasma! Mas aí, no meio da ventania, uma voz que eles conhecem muito bem diz: calma, sou eu, não tenham medo. E essa voz inspira Pedro a ter um dos atos de fé mais corajosos
e também mais instáveis de toda a Bíblia. Sabe, a história de Pedro é um espelho da nossa, né? Enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível, ele andou sobre a água. Mas foi só ele desviar o olhar, só focar no vento e nas ondas, ou seja, nas circunstâncias, que ele começou a afundar. E no pânico, o grito de Pedro é a oração mais simples e poderosa que existe: Senhor, me salva. E a resposta de Jesus é instantânea. Ele estende a mão, o segura e pergunta: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando os dois entram no barco, o vento para. Acabou. E o medo vira uma coisa completamente diferente, vira adoração. E pela primeira vez, eles não só o veem como mestre, mas declaram: você é mesmo o Filho de Deus. Então, no fim das contas, essa história de 2 banquetes e uma tempestade nos mostra um contraste gigante. Um reino governado pela paixão, que leva à morte, e um outro governado pela compaixão, que oferece vida. Em Mateus 14, a gente vê Jesus fazendo milagres incríveis, e tudo isso é um grande convite para a gente confiar no poder dele em nossas vidas. Assim como Pedro foi chamado a sair do barco e andar sobre as águas, todos nós somos chamados a dar passos de fé, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. A proposta é entregar as preocupações, sabendo que ele pode suprir o que for preciso e nos segurar firme nas tempestades. É um convite para chegar até ele hoje, com a fé renovada, e deixar que a presença dele transforme a jornada.